Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do canal Indie Power. E no podcast de hoje eu vou falar sobre a estética nos games e também passar alguns pontos importantes para que o seu jogo tenha uma estética interessante. Mas primeiro vamos ver o que a Wikipedia nos diz sobre o que é estética. Então, estética é um ramo da filosofia, isso segundo a Wikipedia, que tem por objetivo o estudo da natureza, da beleza e dos fundamentos da arte. Ela estuda o julgamento e a percepção do que é considerado beleza. Então, estética nada mais é do que o estudo, ou um ramo da filosofia, né, que analisa o que é considerado ou não é considerado belo. Analisa ali os conceitos e a maneira com que nós percebemos a beleza nas coisas. E a estética nos games é algo importante porque quando se trata de estética, nós temos essa ideia do visual, da beleza visual. E o game, a experiência que o jogador tem com um determinado game, com um jogo, ela é muito visual. Por isso que a gente chama videogame, porque é um jogo que passa através de um vídeo, através de imagens. Você vê o personagem, você vê as situações e com base no que você vê, através do vídeo, você interage com ele. Então é uma interação com algo visual. Então a parte visual do jogo ela é muito importante, porque essa percepção, essa interação visual, ela faz parte dessa experiência dos videogames. E para que a experiência seja agradável, o nosso jogo precisa ter uma estética que seja interessante, que seja bonito aos olhos do jogador. Porque senão, quando você liga o game e dá de cara com um jogo que é muito feio, você cria uma impressão negativa daquele jogo. E às vezes não é nenhuma questão simplesmente estética, apenas visual. Porque o jogo pode ter um gráfico ruim, mas ainda assim ser bom. O problema é que muitas vezes a estética do jogo está ligada diretamente à maneira com que o jogador joga o game. Porque é pelo visual que nós vamos interpretar aquele jogo e vamos ver o que está acontecendo, e com base na interpretação visual que nós temos do jogo é que nós vamos jogar aquele game, nós vamos agir. Então é com base no visual que você sabe que uma determinada plataforma do jogo é uma plataforma que você deve alcançar e não apenas uma imagem de background. É através da estética que você percebe o que é inimigo e o que não é inimigo, o que é um item coletável, o que é uma armadilha e por aí vai. É tudo através do visual. É através do que você vê na tela que você vai interagir com o jogo. E quando a maneira com que a parte visual do seu game é composta, você pode acabar prejudicando a experiência de jogo do jogador. Você pode, por exemplo, confundir um objeto que deve ser coletado pelo jogador com uma armadilha, pode confundir um inimigo com algo que pode acabar ajudando o jogador, pode acabar até mesmo confundindo as plataformas. Quando você não tem um balanço ou um contraste entre a área de jogo, isso falando em jogos 2D, que são a parte de plataforma, e o background, quando você não tem esse contraste nas cores, você confunde muito o jogador e o jogador não percebe o que é plataforma e o que não é plataforma, onde ele pode pular, onde ele não pode pular, e isso acaba confundindo o jogador quando você não trabalha a questão das cores, por exemplo, dentro do seu jogo. Sem contar outras coisas, como por exemplo, você pega um game
enche o cenário de objetos, árvores, etc., e coloca um monte de inimigos que não criam um contraste com essas árvores. O jogador vai passar por esses inimigos, não vai ver porque vai ter uma confusão visual e vai acabar esbarrando nesse inimigo. Então você tem que tomar um cuidado na maneira que você monta o visual do seu game, porque ele interfere na maneira com que o jogador joga o game. Porque a gente joga sempre baseado no que vê. E se você confunde a visão do jogador, você automaticamente prejudica a experiência de jogo. Eu separei alguns pontos aqui que é importante falar em relação à estética de game. A primeira coisa que é muito importante no jogo é a questão das cores. Porque o seu jogo ele pode ser simplesmente blocos. Você pode pegar vários retângulos e utilizar no seu jogo sem ter ali um visual desenhado, fazer algo mais minimalista. Só que se você não tiver as cores bem selecionadas, aquilo vai virar um desastre visualmente e consequentemente vai atrapalhar a jogabilidade. Agora, quando você sabe trabalhar bem as cores, harmonizar as cores do seu game, você pode fazer um jogo utilizando apenas blocos coloridos e fazer um jogo visualmente agradável. Tem um jogo que eu não lembro o nome dele, ele é até um jogo que foi feito no Construct 2. Se você ir lá na EC Arcade, que é o site onde o pessoal que faz jogos para Construct costuma colocar alguns projetos, você encontra esse game. Esse jogo você controla um bloco, um retângulo, e a única coisa que você tem que fazer é andar por plataformas e chegar de um ponto ao outro desviando de obstáculos. O jogo ele não tem nenhum visual desenhado, é tudo blocos, tudo à base de retângulos. Eu acho que tem algumas áreas que tem círculos, mas são tudo isso, são formas geométricas básicas. Porém, a maneira com que as cores foram selecionadas, o jogo fica muito bonito. Então, a beleza, a parte estética, não tem nem a ver com questão de detalhes, com realismo, nem nada. Ele está principalmente relacionado a cores. Quando você tem uma harmonia, um equilíbrio nas cores, o jogo por si só já fica esteticamente interessante. Exemplo é esse game. Eu não lembro o nome, eu queria lembrar o nome desse jogo, eu devia ter pesquisado ele antes, mas me veio na cabeça ele agora. Mas é um jogo muito simples, só baseado em formas básicas, mas que as cores foram tão bem selecionadas que fica com uma estética interessante. E agora pensa, se um jogo feito apenas por blocos, retângulos, formas geométricas básicas, apenas trabalhando as cores, fez com que o jogo ficasse com uma boa estética, imagina se você pega um jogo que tem uma arte trabalhada e faz um trabalho de arte de cores primoroso em cima dele. Ele vai ficar com o visual ainda melhor. Então cores é algo muito importante. A maneira que você escolhe as cores pode mudar totalmente a forma com a estética do seu jogo e também a forma com que o jogador percebe interage com o seu game. Se você pegar alguns jogos da era melhor da era 16 bits, se você pegar os jogos do Super Nintendo, comece a prestar atenção na maneira com que eles utilizam as cores. Você sempre vai perceber que, por exemplo, os personagens, os inimigos seguem um padrão de cores, que geralmente são cores que fazem eles destacar bem, e principalmente cores que fazem com que eles se destaquem tanto em fundos claros quanto em fundo escuro. Então, personagens ou qualquer coisa que seja interativa, você tem que ter essa dinâmica. Utilizar cores que, caso ele tiver num fundo claro, ele vai se destacar, e caso ele tiver num fundo escuro, ele também vai se destacar.
E para isso você pode, por exemplo, pegar o seu personagem e trabalhar ele tanto com cores escuras em certas partes e com cores claras em outras partes. Assim você vai ter cor escura e clara no mesmo personagem, então independente do background, da fase que tiver aquele personagem, ele consegue se destacar, seja o fundo claro, seja o fundo escuro, porque as cores dele permitem com que ele se destaque em ambos os tipos de fundos diferentes, de cores diferentes. Então você percebe que nesses jogos do Super Nintendo, principalmente, que eles trabalhavam com esse esquema de cores para personagens e objetos interativos, e a área de plataforma um outro padrão de cores e o background cores totalmente diferentes. Então, por exemplo, suponha que você tenha a parte de plataforma com cores mais puxadas para tons de verde, por exemplo, como se fosse uma floresta ou algo do tipo, verde, amarelo, um pouco de marrom, etc. Aí você coloca no fundo cores mais puxadas, por exemplo, para o azul, para tons mais frios, e você consegue criar uma separação entre os dois, um destaque, né? Você destaca o background das áreas de plataforma. E isso faz com que, primeiro, o jogo fique com uma estética interessante, porque você percebe a profundidade das coisas, o que está à frente, o que está no fundo, e melhora a jogabilidade. Então, trabalhar as cores com a finalidade de encontrar uma harmonia das suas cores, da sua paleta de cor. Outra coisa importante quando se trata de estética de um game Agora deu um trovão bem forte. Bom, outra coisa importante é você trabalhar silhuetas ou as formas dos seus objetos e de tudo que tem no seu game. Então, por exemplo, quando você estiver fazendo uma árvore, pintando, desenhando uma árvore, ou até mesmo modelando em 3D para o seu game, imagine o seguinte: pegue aquela árvore e pinte ela toda de preto, deixa toda escura, e olha aquela imagem, seja fazendo de uma forma prática ou imaginando, e observe aquela árvore. Se ela tiver toda preta, toda escura, ela se parece com uma árvore? Se não, então você precisa corrigir, porque se a sua árvore, se ela tiver toda escura, ela não parecer com uma árvore, então ela não está com uma silhueta interessante, ela não está com formas interessantes. Agora, se pintando ela toda de escuro, de uma cor, você ainda assim enxerga uma árvore, então é sinal que a silhueta está interessante. A silhueta nada mais é do que aquele contorno. É igual quando você tira foto de uma pessoa contra a luz, você vê um fundo claro, vê ela toda escura e ali você tem aquele formato da pessoa. Então você tem que pensar muito na silhueta dos objetos dos seus personagens. Se você pegar, por exemplo, o Super Mario e observar a silhueta dele, só a parte preta, mesmo que ele esteja sem cores, você vê que é o Super Mario. A mesma coisa do Mickey. Se você pegar o desenho do Mickey e pintar ele todo de preto e mostrar para uma pessoa, a pessoa reconhece. Porque a silhueta por si só já está mostrando o que é aquilo, que personagem é aquele. E quando você trabalha com games, você tem que pensar na silhueta também dos seus personagens, dos seus inimigos, etc. Então tudo que você vai fazer para o seu game, faça esse teste, pinte tudo de preto e veja se você identifica o que é aquilo. Se você não identificou, trabalhe sobre o seu personagem ou sobre o objeto para que você consiga reconhecer aquele objeto apenas pela silhueta ou pelo formato que aquilo tem.
Então a silhueta nos games, não só nos games, mas em qualquer mídia que utilize questão visual, a silhueta é muito importante. Então fique atento a isso também. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo tutorial onde eu falo sobre criar personagens através de silhuetas. Então dá uma pesquisada aí, vai lá na guia de vídeos, caso você tiver pelo YouTube, e lá vai ter. Você vai ter que descer bastante, porque é um vídeo um pouco antigo, mas é bom que você vai vendo os vídeos que tem e talvez encontre outros também do seu interesse. Então, silhuetas é algo importante. Outra coisa importante é composição. Composição nada mais é do que a maneira com que você distribui elementos dentro de uma área. Por exemplo, dentro da tela do jogo. Quando você vai montar o seu game, o visual do seu game, é interessante você testar várias vezes para que a câmera vá andando pelo jogo e assim você vê se os objetos estão dispostos de maneira que a composição daquilo fique interessante, para que cada movimento de câmera que a câmera faça no seu game dê a impressão que aquilo seja uma verdadeira obra de arte, que realmente seja bonito, que cada passo que o personagem dê, a composição da cena fique agradável. Composição é algo complicado de explicar, principalmente num podcast, né? Mas eu recomendo que você estude sobre composição para cinema, sobre composição em artes visuais, em fotografia, etc. Porque você estudando sobre esse aspecto da composição, do cinema, fotografia, pintura, etc., você vai entender como que o enquadramento, a distribuição dos elementos visuais dentro de uma área, dentro de uma tela, digamos assim, pode causar um impacto positivo ou negativo em relação à percepção visual do seu game. Não só do seu game, mas de qualquer coisa. E essa questão da composição, ela é estudada não só pelo pessoal das artes, ele é estudado na fotografia, no cinema, na pintura, no desenho, nos quadrinhos, nos games. Eu tinha pensado no outro aqui, acabou me fugindo. Ah, sim, no design também, o pessoal que trabalha com design gráfico. Todos esses profissionais estudam sobre composição para poder melhor distribuir os elementos da produção daquilo que está sendo produzido, porque é algo importante. Então eu recomendo que você estude, porque aqui não dá para explicar. Na verdade, todos esses pontos que eu estou falando, é importante você estudar mais sobre eles e não ficar preso só no podcast. Então, se você puder, anote o que eu estou falando. Então eu falei aí, cores, harmonia das cores, silhuetas, ou formato dos objetos, e agora composição. Anote esses pontos e depois vá garimpando, pesquisando na internet sobre esses assuntos, porque cada um deles renderia um podcast ou uma verdadeira palestra sobre o assunto. Outra coisa importante da estética é a funcionalidade. Só que antes de falar da funcionalidade, eu vou beber um gole d'água. Então, enquanto isso, fique aí com essa música. Bom, então voltando aqui, depois de molhar um pouco aqui a garganta, vamos falar da funcionalidade. Como eu falei aqui nesse podcast mesmo,
o visual ele tem uma importância muito grande na funcionalidade das coisas. E quando a gente pensa na parte visual de um jogo, nós devemos pensar em quanto que determinado sprite ou determinado elemento visual deve ser funcional dentro do jogo. Se eu tenho um item que deve ser coletado pelo jogador, eu tenho que utilizar cores que façam ele se destacar, eu tenho que utilizar um visual que seja atraente para o jogador, que não faça ele confundir com algo negativo, que dê a entender que aquilo deve ser coletado, que vai trazer uma recompensa. E eu devo destacar esse elemento para que ele chame a atenção do jogador. Ou seja, ele deve ser funcional. Se eu vou fazer uma moeda para um game e simplesmente fazer uma moeda como se ela tivesse caída no chão, paradinha, pequena, o jogador não vai ver, o jogador não vai entender o que está acontecendo e muito menos o que é aquilo. Então, se eu vou fazer uma moeda para ser coletada no meu game, o que eu faria? Eu iria fazer num tamanho grande e não num tamanho, digamos, real, em proporções do jogo. Então faria a moeda grande. Por exemplo, se você olhar a moeda do Super Mario, ela é super grande. Eu acho que ela é maior do que a própria cabeça do Super Mario. Porque se ela fosse pequena, do tamanho que coubesse ali na mão do Super Mario, ela seria do tamanho de um único pixel. O jogador mal ia conseguir perceber ela. Então, por questões de funcionalidade, tem coisas que você tem que exagerar um pouco, alterar a maneira com que elas são na vida real, para que o jogador entenda aquilo. Então, moedas, diamantes, tudo tem que ser grande, porque o jogador precisa ver aquilo e precisa entender que aquilo deve ser coletado. Aí o que você faz? Faz aquilo se movendo para cima e para baixo, coloca uma animação dela brilhando para que aquilo seja funcional. Então, a parte de estética de um game, ela não pode ser simplesmente bonita. O game tem que ser bonito e ao mesmo tempo funcional. E aqui eu vou entrar no meu último tópico que eu separei aqui, que é a simplicidade. Eu já vi alguns games que o pessoal que faz eles tem até um domínio técnico bem interessante sobre a parte de arte, faz uma arte legal, bons sprites, bons tilesets, bons backgrounds, porém muitas vezes acabam enchendo o jogo de recurso visual, de detalhes, de uma variação de cores gigantesca, que aquilo vira uma confusão. Às vezes você tá com o personagem, você entra numa parte do cenário, você quase perde o personagem de vista. Porque é tanta coisa, tantos detalhes, tanto elemento visual com uma variação de cores gigantesca, que aquilo se torna confuso para o jogador. Então, por mais que os elementos individualmente sejam bem feitos, que eu já vi bastante jogo assim, que os elementos sozinhos eles são muito bonitos. Só que na hora de montar o jogo, colocam tantos elementos diferentes, de cores diferentes, diversas, que acaba criando uma confusão visual muito grande. Então você deve buscar também a simplicidade. Sempre que você for fazer um game, monte o seu jogo, mas veja o que você pode retirar visualmente dele. Porque senão você enche ele de detalhes, de elementos coloridos que prejudica a experiência do jogador e o jogo fica muito poluído. Então a simplicidade também é algo importante. É por isso que muitos artistas gostam de trabalhar com paletas de cores reduzidas, gostam de trabalhar com uma limitação na quantidade de objetos e sprites que colocam para o cenário, ou às vezes limitação na quantidade de camadas que vão utilizar para o background.
o background não ficar aquele excesso de camadas em parallax. Por exemplo, você vai fazer uma fase que é uma floresta. Ao invés de colocar 10 tipos diferentes de árvores, arbustos de todos os tipos para todos os lados, faça 2 tipos de árvores e 1 tipo de arbusto e coloca ali, vai espalhando. Não precisa encher de árvore, encher de arbusto. Vai colocando ali em certos pontos e depois coloca um background de floresta, de vegetação. Dessa forma você deixa a área do game mesmo, a área de plataforma, bem mais limpa para que o jogador entenda o que está funcionando ali, o que está em movimento. Porque às vezes você coloca tanto elemento no primeiro plano do jogo que se tiver um personagem, um inimigo andando de um lado para o outro, vai demorar muito para o jogador perceber, porque tem tanto elemento naquele mesmo plano que não cria uma área negativa, um espaço vazio para que o jogador veja que existe um objeto se movendo naquela área, naquele plano, naquela camada. Então você tem que pensar nisso também. Essa questão entra até um pouco da silhueta, né? Da silhueta da fase. Porque você tem que pensar na silhueta dos objetos e também na fase. Se você colocar uma silhueta na fase, no primeiro plano, onde você tem a plataforma, e encher de objetos de tal forma que os inimigos andando não aparecem, aí é um problema. Então você tem que trabalhar de tal forma que você também crie uma silhueta interessante para a fase como um todo. Que onde tem plataforma e tem um inimigo, ele se destaque naquela plataforma. Se você colocar muita coisa ali atrás, muitas árvores no mesmo plano e colocar o inimigo, o inimigo vai sobrepor as suas árvores e não vai criar uma silhueta. Vai criar a silhueta, mas ele não vai aparecer. Então, você tem que pensar nessas silhuetas da fase. Talvez eu até faça algum vídeo demonstrando o que é isso. Me veio até uma ideia aqui de tema, de tutorial. E você alcança isso através da simplicidade. Ao invés de colocar dezenas de objetos na fase, tente simplificar mais e deixar o visual mais fluido, um pouco mais minimalista. Bom, então é isso que eu queria falar sobre esse tema estética. Espero que você tenha gostado desse podcast. Caso você tiver gostado, deixe o seu like. Se você estiver escutando ele pelo YouTube, se inscreva no canal para você receber outros podcasts, também receber vídeos, tutoriais, gameplays de jogos antigos, jogos retrô. E ative as notificações também para garantir que você vá receber, porque se você não ativar o sininho, as notificações, você simplesmente não recebe atualização dos próximos conteúdos. E também confira os links que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo, porque pode ser que tenha algo que possa te interessar. Eu sempre coloco algo interessante ali na descrição, portanto é importante você dar uma olhada, que vai ser importante. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa edição e nos vemos então no próximo vídeo, no próximo conteúdo aqui do canal. Até mais!